forma como alguém se relaciona com outras pessoas te incomoda, cara, eu acho que o problema está em você. E na videoaula de hoje vamos falar sobre um personagem que é mais importante pelo que fizeram com ele e de como preservou-se a memória dele do que por ele mesmo. Porque no final, esse personagem não tinha nada de diferente das outras pessoas. Estamos falando do holandês Leonard Hazenbosch. Quem que é esse sujeito? Bom, em condições normais, esse seria mais um personagem anônimo da história que passaria por ela sem grande relevância, mas que o andar da vida dele levou a determinadas condições que permitiram a gente preservar a memória desse sujeito. Deixa eu me explicar melhor. Começa pelo início da história do Leonard. Leonard nasceu possivelmente na cidade de Haia, na Holanda, por volta ali do ano de 1695. O pai dele era um funcionário da Companhia das Índias Orientais holandesas, né? Uma importante companhia de comércio ali entre os séculos 17 e século 18, devido ao comércio entre Oriente e Ocidente e até mesmo com a América. Bom, ainda quando Leonard era muito jovem, o pai dele, que já era viúvo na época, né, deixou o Leonard na Holanda e foi com as outras 3 filhas dele para uma cidade chamada Batavia, né? Essa cidade hoje é a atual Jakarta, na Indonésia, né? E deixou lá o Leonard, né, no ano de 1709. Bom, então se a gente pode levar em consideração a data certa do nascimento dele como 1695, né, por uma conta rápida, aí você percebe que ele deveria ser um jovem ali de por volta de seus 14, 15 anos. Certo? Então, esse sujeito aí por volta de uns 14, 15 anos teve que aprender a se virar sozinho, né, e tem um grande silêncio ali na vida do Leonard, devido, como eu disse, a situação extremamente comum dele. E a gente vai ter notícias de novo do Leonard só em 17 de janeiro de 1714, né, quando o Leonard já é aí um pouquinho mais velho, né, já é considerado então um homem adulto, e ele vai começar a trabalhar para a mesma companhia de comércio que o pai dele. Ele se torna soldado dentro dessa companhia de comércio, né? E ele vai começar a desenvolver atividades ali mercantis através de embarcações, e não teve lá um grande avanço dentro da sua carreira militar, né? Ele chegou no máximo a cabo, mas ele era um cara assim dedicado, chegou a estudar, e como ele chegou a estudar, ele entendia ali das letras, dos números, então ele vai se tornar escrivão de navio. Então ele vai deixar a vida de combate e vai tomar uma ação mais burocrática. Então, ao invés de ficar cuidando da segurança, do espaço, tudo mais, do material, né, ele estava ali, né, cuidando da burocracia. Um funcionário ali um pouco mais selecionado, um cara de um pouco maior valor, né? Afinal de contas, a carreira militar dele não deslanchou muito, né? Bom, como eu disse, ele poderia ter seguido sua vida pacata, tranquilamente, sem incomodar ninguém, mas por alguma razão ele acabou incomodando a população da Companhia de Comércio no dia 17 de abril de 1725, né? Então, possivelmente ele estava ali já um homem adulto, né, por volta de uns 30 anos, mais ou menos, e ele acabou incomodando ali a Companhia de Comércio e acabou sendo punido severamente. O que será que de tão grave o Leonard acabou fazendo para perturbar isso? Bom, numa das paradas do navio dele, na África do Sul, né, ele foi acusado de praticar um crime terrível, o crime de sodomia. Se você não sabe o que é sodomia, sodomia significa lá que o Leonard teve uma relação
homossexual com alguém, né? Uma coisa banal desse tipo, né? No momento em que o Leonard vivia, acabou sendo razão de uma punição severa, né? Então, um cara que tinha esse tipo de desvio de comportamento não poderia ser bem aceito no meio de uma embarcação. Então ele foi levado a julgamento e foi condenado ao exílio, né? E não é assim, olha, você está expulso da companhia ou você está expulso da Holanda. Não, cara, você está expulso do convívio com outros seres humanos porque isso que você fez foi uma aberração da natureza. E o Leonard, ele foi deportado para a Ilha de Ascensão, né, que fica ali no meio do Atlântico, que é uma ilha rochosa, pequena, desabitada. Então ele foi lançado lá na ilha para que morresse sozinho na ilha. Afinal de contas, o crime que ele cometeu de sodomia parecia ser algo extremamente brutal que merecia o isolamento do nosso amigo Leonard da sociedade. Percebe que, ao analisar o caso do Leonard, você vê que aqui, nesse momento aqui, entre o final do século XVII, começo do século XVIII, a gente está falando de uma sociedade extremamente preconceituosa quanto às relações homoafetivas, né? Estamos falando da Holanda, num período ali da Reforma Protestante, né? Passou a Reforma Protestante, mas assim, do fortalecimento da Reforma Protestante, né? De uma consolidação desse pensamento cristão dentro da sociedade que condenava esse tipo de comportamento e levou o nosso amigo Leonard a esse tipo de punição extremamente severa. Vê, cometer um assassinato não cometeria uma penitência tão grave quanto aconteceu ao nosso amigo Leonard. Bom, mas quais foram as condições que ele foi deixado dentro dessa ilha? Bom, deixaram ele com um estoque de água suficiente para um mês. Algumas sementes, para, olha, se você quiser, você planta aí, e aí você vai ter algum tipo de comida, já adiantando que a Ilha de Ascensão não é dos territórios mais férteis da Terra, como disse, não é habitada e é uma ilha rochosa, com poucos recursos de água. Tem duas fontes, tem duas nascentes de água dentro da ilha inteira, que não é lá uma ilha lá muito grande, né? Algumas roupas, um livro de orações, olha que peculiar, deixou na mão dele um livro de orações, afinal de contas, o que ele fez foi um pecado terrível. Então lá, arrepende-se do seu pecado e converta-se à vida de verdadeiro cristão, mesmo que você nunca mais vai viver junto dos outros cristãos. E deixou também ali algum material de escrita. E aí chegamos na segunda parte da nossa história do Leonard. Por quê? Ele transformou esse material de escrita em um diário, né? Então, enquanto ele esteve na ilha, ele foi registrando o que estava acontecendo no dia a dia dele. Com um novo efeito aqui, uma nova reviravolta na história do Leonard Hasenbosch, né? Em janeiro de 1726, né? Então o cara foi condenado lá em abril de 25, em janeiro de 26, pouco tempo depois, o acampamento do Leonard foi encontrado. Bom, só o acampamento, o próprio Leonard nunca foi encontrado. O que aconteceu com ele? Vai saber Deus, talvez ele tenha tentado fugir, né, tenha tentado montar uma jangada, ir para o mar e se afogado e desapareceu, ou ele foi resgatado, foi parar em algum canto que ninguém sabe, trocou de nome, trocou de identidade, vai saber. O que a gente sabe? Leonard Hasenbosch desapareceu. Então um navio mercante inglês passou por lá, encontrou o acampamento, procurou um náufrago, não encontrou ninguém, mas achou o diário. Pegaram o diário e levaram para a Inglaterra. Infelizmente, o texto original do diário se perdeu, desapareceu com o tempo. Vai saber que fim levou, né, o que sobraram dessas páginas aí, mas, né, algumas traduções do holandês para o inglês sobreviveram. A história de Leonard Hasenbosch acabou se tornando bastante interessante, né? E se tornou um livro de consumo popular. Aliás, né, essa referência aí você deve ter de um outro livro bastante popular na mesma época, que é Robinson Crusoe, né? O náufrago na ilha, né, que deixa ali as suas memórias. Pois é, então, esse tipo de literatura estava se tornando bastante popular na época, e olha lá, temos então um livro, né, uma publicação de um sujeito, né, que deixou de próprio punho e que realmente ficou ali abandonado em uma ilha. No
portanto, a gente não sabe ao certo qual é o texto original. Por quê? Porque o texto do Lindner acabou sofrendo ali uma série de intervenções, certo? Conforme novas edições iam surgindo, novos textos iam sendo acrescentados. Então aparece ali, por exemplo, numa terceira edição do livro, histórias de que o Lindner estava ali na ilha e ele era atormentado pelos fantasmas de amigos dele já falecidos, né? Apareciam demônios, e todos esses textos tinham uma coloração bastante comum, o que indica que possivelmente todas as edições do Diário de Lindner foram alteradas. Todos esses textos, em algum momento, tinha lá a ideia de a punição pelo pecado. Olha o que acontece com um sodomita. Olha só qual que é o resultado de uma vida de pecado. Então, vinha ali sempre com um texto, né, que tinha um quê de catequético, né, de olha, né, você deve se arrepender dos seus pecados e converter-se ao lado do cristianismo, acompanhar a vida que Deus te ensinou. Então, o texto do Lindner acabou se tornando ali um manual anti-sodomia. Percebe só como a punição do Lindner Rosenbosch acabou se tornando mais cruel do que o próprio exílio? Não só ele sofreu o exílio porque tinha um comportamento sexual não aceito entre seus pares, como a memória dele, o registro que ele deixou de seu degredo, né, acabou se tornando um material de propaganda contrária à forma de vida que o Lindner tinha. Vê que comportamento LGBTQI+, né, é algo que é condenado pela nossa sociedade por muito tempo, e o mais impressionante é que ainda existe esse tipo de comportamento, que nem eu falei na abertura do vídeo. Cara, se te incomoda a forma como alguém ama outra alguém, procura ajuda, cara. O problema não está nessa pessoa que simplesmente está amando. O problema deve estar em você. Vê, o comportamento do Lindner levou ele a uma condenação que foi terrível. Possivelmente o cara morreu de desidratação, de fome ou até mesmo afogado. Por quê? Coisas comuns do texto ali, que vão deixar marca, que inclusive vão aparecer em livros do gênero, como Robinson Crusoe, né? Falam dele pela ausência de água, tendo que beber o sangue de tartarugas que ele caçava, de aves marinhas que ele caçava, e até mesmo da própria urina, ou de água da chuva que tem encontrado num casco podre de tartaruga. Então, esse tipo de condenação que ele recebeu foi de uma morte extremamente lenta, numa mentalidade que condenava esse tipo de comportamento. Cara, estamos na semana aí do Dia do Orgulho LGBTQIA+, né? Então, por favor, né, é mais do que momento da gente botar a mão na consciência e perceber que toda forma de amor é válida. E aí, cara, você curtiu o áudio de hoje? Se você curtiu o áudio de hoje, você vai lá embaixo e dá um curtir. Se você não curtiu, você vai lá embaixo e dá um discutir. Essa é a Prancheta do Cetone, eu sou o professor Fábio, você, meu amigo, você deveria estar estudando